Olá, que bom estar na sua companhia e a partir de hoje aqui no programa Visão Social, no canal 7 da TV Rio Preto, aqui na NET e também pelas redes sociais. E neste programa de estreia eu tenho a honra de receber o Dr. Evandro Pelarim, juiz da Vara da Infância e Juventude de São José do Rio Preto, que tem um trabalho fantástico na área da segurança pública e, sobretudo, aplicando o ECA. Doutor Evandro, muito obrigado pela presença nesse programa de estreia. Eu que agradeço, Fábio. Nós que já nos conhecemos há muito tempo, né? E é um prazer estar aqui com você neste programa aqui, junto nessa TV, que também é educativa, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E para a gente começar esse programa, nada mais apropriado do que a gente falar do ECA. 32 anos agora em 2022 e com muitos desafios, né? Muitos, né? É uma lei que é muito boa. Claro que, como toda obra humana, tem defeitos que estão sendo corrigidos, né? Cada um de nós pode ter uma crítica a algum ponto do ECA, isso é legítimo e válido, mas, no geral, é uma lei muito boa. Uma lei de proteção à criança e ao adolescente, mas também de deveres, né? Que cobra deveres. Porque a gente sempre diz uma coisa, Fábio, a equação justiça, cujo produto seja justiça, ela não existe se os fatores forem só direitos, direitos, justiça. Isso não existe. Ou deveres, deveres, justiça. Isso não existe. Tem direitos, deveres e justiça. Então, o ECA prevê direitos para as crianças e para os adolescentes, deveres, pais e sociedade, igual a justiça. Então, essa é a equação. Perfeito. E lógico que também o ECA trouxe muitos avanços, né? Avanços, porque a sociedade vai evoluindo, né? Então, o ECA também abrange isso e a lei tem essa flexibilidade, né? Sim, podemos citar, Fábio, vários avanços. Um deles é o que se diz que a criança é sujeito de direitos. Então, a criança ela tem que ser ouvida também, inclusive no seu próprio processo de educação, né? Então, a criança tem que participar mais, tem que ter uma participação ativa junto à família e à sociedade, à escola. E isso é um aspecto muito positivo, porque com isso nós podemos também ensinar para a criança desde cedo, ao cumprir os direitos que ela tem, ela já vai tomando consciência dos seus deveres nesse aprendizado. Porque assim, quando ela chegar aos 18 anos, ela já vai ser aquele adulto responsável, com a consciência dos seus deveres. Então, ensinar direitos às crianças e elas participarem desse processo de aprendizado, leva também à construção da sua consciência de deveres, principalmente na fase adulta. Doutor, o senhor percebe hoje que o desequilíbrio, né, o despreparo emocional dos pais influencia muito no desenvolvimento da criança? Nos casos que chega aqui, por exemplo, na sua vara, esse despreparo dos pais é muito latente? O que nós temos, Fábio, talvez uma definição nossa aqui muito peculiar, é o descumprimento da lei, né? Por quê? Porque a lei, ela é categórica. O ECA, esse mesmo ECA que nós estamos dizendo, ele diz lá no começo que os pais devem obedecer em relação aos filhos menores de 18 anos aquilo que está na lei civil, ou seja, no Código Civil, e as decisões judiciais em relação aos filhos. Então, os pais, eles não são soberanos sobre os filhos. Perfeito. Não existe soberania, eu faço o que eu quero com meu filho. Por exemplo, eu vou fazer homeschooling, eu não quero ir na escola. O pai não, isso não existe. Pela lei brasileira, não. Né? Então, o pai vai falar, eu quero levar o meu filho num local perigoso, porque ele é meu, eu faço o que... Não existe isso. Então, o pai ele tem deveres a cumprir, que estão na lei e decisões judiciais. O que diz a lei, o Código Civil? O Código Civil diz que os pais devem criar, educar, alimentar, ter os filhos consigo, protegê-los, etc. E exigir dos filhos obediência e respeito. Perfeito. Então, a lei categoriza essa instituição família também de uma forma hierárquica, onde os pais têm o dever de guiar os filhos até uma determinada idade. Então, aqui na Vara da Infância, o que a gente faz? Claro que todos nós temos a nossa visão sobre os assuntos, mas o juiz ele não tem esse privilégio de opinar, ele tem o dever de decidir. E quando vai decidir, ele não pode decidir com a sua visão do mundo, ele tem que decidir com o que está na lei. E é isso que a gente aplica aqui, falar para o pai. Cumpra a lei. Olha, é fundamental esse ponto, porque assim, eu toquei no ponto de despreparo e vou seguir um pouco mais nele. Porque a gente vê hoje, observa que, apesar de toda a informação que chega, né,
apesar de todo o acesso que o jovem tem à informação, das precauções, dos cuidados que tem que tomar, a gente ainda vê a gravidez indesejada, uma gravidez que não foi programada. Muitas vezes a gente vê a pessoa que sai para uma balada, né? Uma garota que sai para uma balada, um jovem, e, puxa, uma gravidez que advém disso. Então a gente sabe que tem consequências. Por isso eu acho que cada vez mais a educação sexual é fundamental na escola. Eu queria a sua opinião sobre isso. Eu tive a oportunidade semana passada, Fábio, de estar com os diretores da região de escolas e nós tocamos em alguns assuntos e um deles foi essa questão lá na escola. Eu disse o seguinte: no Brasil nós já judicializamos demais a vida. O judiciário já está imiscuído em muitos assuntos. E ele é chamado, dado ao amplo acesso do judiciário na Constituição Federal, ele já é chamado para quase tudo, né? Então nós judicializamos demais. Então eu disse para os diretores o seguinte: claro que se vocês nos chamarem, a justiça nunca vai se omitir, mas cuidado para não judicializarem a educação. Exato. Nós não podemos estar interferindo. O professor ele tem que ter liberdade de educação. Nós não podemos, já aconteceu, Fábio, né, de recebermos aqui reclamações, ou olha, porque o professor disse isso, disse aquilo, isso é lá dentro com o professor. É claro que se o professor estimular um crime, isso é crime, não tem nada a ver, né? Não tem essa liberdade a esse ponto. Mas dentro do ambiente escolar, isso tem que ser preservado. Então a gente não vai se imiscuir, né, na educação. Perfeito, olha, e esse assunto a gente vai continuar no segundo bloco, que ainda vou tocar nesse ponto ainda. A gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos já já. Segura aí. O nosso curso de odontologia da UNORTE está entre os 10 melhores do Brasil. Estrutura de primeira, com 72 consultórios, com tecnologia de última geração. A única faculdade com prática supervisionada desde o primeiro ano. Corpo docente formado por mestres e doutores. Aqui na UNORTE você tem a melhor formação em odontologia. Unipós, UNORTE. Nada se compara. Olá, meus amigos, um grande abraço a vocês. Estou aqui com o Fábio. Nós estamos no estúdio, no novo estúdio da TV Rio Preto. Nós estamos mudando, viemos para um estúdio especial aqui dentro da UNORTE, porque daqui nós vamos fazer muita coisa levando para a cidade, levando para Rio Preto, levando para você. A sociedade, as indústrias, o comércio, os fatos que acontecem na rua, isso tudo nós vamos trabalhar em cima para ajudar as pessoas que precisam, ajudar o governo, que é a nossa função. Exatamente, né? Colaborar, informar e dar alternativas. E tudo isso humanisticamente. E ao vivo. Sem perder a linha. Na aula de hoje, os alunos eles estão aprendendo como realizar algumas das partes do hemograma, né? Mais especificamente sobre o eritrograma. Então eu estou falando um pouquinho para eles sobre as etapas para análise da série vermelha, né? Desde a avaliação por meio do aparelho hematológico até a confecção do esfregaço sanguíneo e a análise por meio da microscopia óptica. Os nossos 2 primeiros anos foi na pandemia. Isso, na verdade, é a primeira aula prática. Ainda mais pra gente que ficou 2 anos, né, sem aula prática, sem ter aquilo, daquela parte toda, para entender melhor as aulas, as matérias. E voltamos para o segundo bloco no nosso Visão Social aqui pelo canal 7 TV Rio Preto, agora dentro da UNORTE, Centro Universitário do Norte de São Paulo. Doutor Evandro, eu vou seguir naquele assunto que a gente terminou o primeiro bloco, que é a educação sexual nas escolas. É importante que o pai, a sociedade não confunda educação sexual com erotização. Não tem absolutamente nada a ver. A gente vê aí nas redes sociais as pessoas falando muita coisa sem conhecimento de causa e a informação, o que ela faz? Ela evita, por exemplo, uma gravidez indesejada. Fábio, perfeito. Essa sua distinção, ela simplifica mas clarifica ao mesmo tempo essa distinção que deve ser feita, né? A educação sexual, ela envolve o quê? O aprendizado em relação à biologia,
né, em relação às consequências, né, das condutas, né? Então isso que você falou uma consequência, mas tem outras, tem doenças sexualmente transmissíveis, enfim, tem uma série, como se prevenir a isso, né? Agora, é claro que o professor, ele não vai estimular ou desestimular, não é isso, e muito menos, que é o ponto que você foi lá na frente, erotizar ou passar uma mensagem que aí nós temos que criticar sim, e existe, infelizmente, até no próprio mainstream, né, uma vulgarização da sexualidade. Exatamente. Certo? Ao contrário, o professor... Que é outra divisão. Outra divisão. O professor, ele não vai tocar nesses pontos, óbvio que não, e isso qualquer um confia na escola, né? Então, você fez uma distinção muito boa. Uma coisa é educação, outra coisa é sexualização vulgar, erotização, apologia, etc. A educação é outro parâmetro e ela tem que ser feita. Perfeito. E isso, quando a gente fala de órgãos sexuais, o funcionamento, as consequências, o que advém de uma relação, isso é informação. Uma pessoa que tem informação, ela erra menos. Sim, e as escolas já têm a idade certa, né? Quer dizer, os pedagogos, as pessoas que... né, o juiz não vai se interferir nisso, obviamente. É o pedagogo, é a formação, quer dizer, um conjunto de fatores que as escolas utilizam para saber o momento certo de se tocar no assunto, mas vai tocar, né? Vai explicar, isso acontece normalmente e é muito bom que seja assim. E hoje, aqui na vara do senhor, né, qual a maior dificuldade que o senhor vê para a aplicabilidade da lei, né, em relação aos pais, às crianças? Qual o ponto nevrálgico que você fala, puxa vida? Olha, tem vários, Fábio, mas um deles é por incrível que pareça, o desconhecimento. O desconhecimento da lei, às vezes a negligência em relação à lei também. A informação equivocada. A informação equivocada. Por isso que esses programas como o seu são importantes para que a justiça fale, né? A jurisdição significa dizer o direito, né? A palavra em latim, iuris dicere, né? Quer dizer, dizer o direito. Então o juiz diz o direito onde? No processo. Mas na vara da infância há uma peculiaridade em relação ao juiz. Lá diz que o juiz também tem que orientar. Então o juiz faz um papel um pouco mais amplo que no próprio processo, ele sai do processo. Então programas como esse ajudam o juiz a exercer a jurisdição, a dizer o direito. Então às vezes uma palavra que a gente coloca aqui, um pai que está nos assistindo, ele vai saber que ele tem o dever de criar, educar, né, proteger, mas ele tem o dever de cobrar do filho, né, cobrar, exigir. Ele não está no mesmo patamar da criança, ele não faz o que ele quer com o filho dele, ele tem que matricular o filho, ele tem que levar na escola, isso está na lei. Então, um programa como esse nos ajuda a levar essa mensagem. Olha, ficamos muito felizes com as suas palavras, porque assim, esse é o objetivo do Visão Social. Até a escolha do nome Visão Social é isso, porque a gente pode levar informação qualificada, como é o caso de trazer o senhor aqui, para informar, porque a pessoa bem informada, ela não acredita em qualquer coisa que ela vê, ela vai checar, ela vai buscar informação, e é isso que a gente tem o objetivo de fazer com Visão Social. Por isso eu agradeço demais as suas palavras nesse sentido. E vamos seguir no nosso papo aqui. Agora eu sei também que o senhor está falando em ECA, isso envolve segurança. Nós entrevistamos também com um programa que ainda vai ao ar, que é do Dr. Renato Pupo, que ele falou muito bem do seu envolvimento nesse projeto, do cuidado na solução para os nossos moradores em situação de rua, que está muito grave em São José do Rio Preto. Ele falou que o convidou e o senhor prontamente aceitou o desafio, que o senhor também não foge dos desafios. Como é que o senhor vê a solução desse problema? Fábio, é um problema complexo, extremamente complexo, e a gente pode explicar por quê rapidinho, mas já adianto, para todo problema complexo, qualquer solução simples é errada. Exato. Não existe solução simples. Então, pessoas, pega um ônibus, para lá, leva. Não existe, tem o direito de ir e vir, nós temos que respeitar, nós temos que encontrar soluções. Você falou, qual é a solução? Bom, toda solução simples é errada, e a solução aos olhos da justiça não pode ser outro, qual que é? Da lei. A gente tem que ir na lei, verificar o que a lei diz a respeito das pessoas em situação de rua. Nós ainda não temos um estatuto da pessoa em situação de rua, mas está tramitando. Opa, isso está tramitando. Mas o que nós já temos hoje já é suficiente para que a gente possa tentar trabalhar com essa questão também das pessoas em situação de rua. E o que nós temos hoje? Nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, 425, do final do ano passado, que determina ao Poder Judiciário
a criação de uma política nacional judicial de atenção às pessoas em situação de rua. Perfeito. E ali, Fábio, né, os juízes, né, e no caso a vara da infância, a vara mais próxima desse tema, uma das, se não há mais, por quê? Porque na própria resolução ela vem fundamentada no ECA e lá no final ela tem um capítulo só para criança e adolescente em situação de rua ou a família que estiver na rua e a criança estiver acolhida. Então é por isso que a justiça atua, para recompor essas famílias, né? Então nós estamos lá ajudando, junto com o município, né? Ninguém faz, não existe personalismo nisso. Então nós estamos lá para pôr a nossa força, a nossa energia, mas com o jeitinho da vara da infância, né? Para trabalhar. É isso. Vamos continuar nesse assunto aqui, mas no terceiro bloco. Continue acompanhando Visão Social aqui pelo canal 7 TV Rio Preto da NET. Você pode participar também, redes sociais estão aqui, você pode mandar sugestões de pauta e serão muito bem-vindas. A gente volta já já. Olá, eu tenho um convite a fazer a todos os profissionais da psicologia e estudantes. O nosso curso totalmente digital de aprimoramento em psicoterapia sexual da Unipós do Norte, que está com as inscrições abertas, com temas atuais e ministrado por professores, mestres e doutores. É o único e mais completo do Brasil. Mais informações e inscrições nos links abaixo. Garanta já a sua vaga. Unipós, o Norte. Nada se compara. Olá, meus amigos, um grande abraço a vocês. Estou aqui com o Fábio. Nós estamos no estúdio, no novo estúdio da TV Rio Preto. Nós estamos mudando, viemos para um estúdio especial aqui dentro da Unorte, porque daqui nós vamos fazer muita coisa levando para a cidade, levando para Rio Preto, levando para você. A sociedade, as indústrias, o comércio, os fatos que acontecem na rua, isso tudo nós vamos trabalhar em cima para ajudar as pessoas que precisam, ajudar o governo, que é a nossa função. Exatamente, né? Colaborar, informar e dar alternativas. E tudo isso humanisticamente. E ao vivo. Sem perder a linha. E vamos para o nosso terceiro e último bloco, continuando ainda na questão da solução e dos debates para a solução do problema dos moradores em situação de rua. Esse projeto que tramita, ele pensa também na reinserção dessas pessoas? Sim. Veja, a resolução que nós já temos hoje do Conselho Nacional de Justiça, ela prevê a forma como nós temos que enfrentar o problema. Eu destaco duas palavras que estão ali na norma, né? Uma delas é o seguinte, que todos aqueles que vão se dedicar a essa questão, eles têm que ter uma visão empática sobre o problema. Esse é o primeiro ponto que está na lei. Então não nos cabe, Fábio, perquirir ou perguntar àquela pessoa por que ela está ali, julgar os motivos pelos quais elas estão ali. Não nos cabe fazer isso. O que nos cabe, numa linguagem simples para o nosso telespectador, é estender a mão. Esse é o movimento que nós temos que fazer, sem julgamentos. Perfeito. Segundo ponto que diz a lei, que nós temos que promover ações afirmativas em relação a essa pessoa. Ou seja, nós temos que construir políticas, nós temos que ter uma conduta que faça com que essa pessoa seja livre nas suas opções. E a liberdade nas suas opções impõe, inclusive, a nossa aceitação, ainda que mínima, aquela situação. Eu vou dar um exemplo para você ficar bem claro. Na semana passada, uma colega nossa nos ligou dizendo que uma pessoa em situação de rua, numa das avenidas, queria se tratar. Ok, livrar da dependência. Embora, veja bem, é uma população extremamente heterogênea, tem pessoas dependentes, tem pessoas que não usam drogas, tem pessoas miseráveis que não têm, né, a miserabilidade. Que não são miseráveis. Tem de tudo. Tem de tudo. Mas a gente tem que ir lá entender essa complexidade. Mas, enfim, num ponto, uma pessoa que queria ajuda, né, nós disparamos o pessoal, né, que trabalha conosco, nós trabalhamos juntos, ninguém manda em ninguém, a gente tem um sistema de cooperação. O pessoal foi atender essa pessoa falou assim, hoje eu não quero ir, mas vem amanhã. Tá bom. Elas voltaram no outro dia. No outro dia a pessoa falou assim, mas agora eu estou fazendo um churrasco com meus amigos, pessoas em situação de rua. Aí me passaram pelo telefone, eu falei, volta amanhã.
Ele quer que volte amanhã? Volta amanhã. No outro dia voltaram. Ele estava com as malas prontas e foi para o tratamento. Se desiste no primeiro... Mas o que a lei, por isso que a lei está certa, nós temos que ter uma visão empática com a situação. Isso aí, paciência, tolerância, não ter rompantes, não ficar julgando, né? Enfim, nós temos que estender essa mão. Ah, não deu hoje? Volta amanhã. Não deu hoje? Volta amanhã. Perceberam? Porque eu sempre digo que, além da pessoa ter o conhecimento jurídico, ela tem que ter uma formação humanística para ser um magistrado, por conta disso. Este é um cara que tem todo o preparo jurídico e humanístico, porque a lei ela precisa ser interpretada dessa forma. Né? É tarefa do juiz interpretar a lei. Exatamente, né? E de uma forma humana, adequada, né? De uma maneira empática. E estender a mão, é diferente a ação. Né? Muito importante, por isso eu tenho a maior admiração por você, pelo seu trabalho, pelo seu desenvolvimento. Você é um servidor público que nos honra. Você sabe, eu digo isso publicamente sempre, em todas as oportunidades que eu posso, por conta desse depoimento que ele acabou de dar aqui agora. Isso faz toda a diferença numa sociedade. Eu me recordo das suas operações em Santa Fé, em Fernandópolis, quando o pessoal falava, puxa, mas é uma... Olha a diferença que fez na sociedade fernandopolense. É claro, né, Fábio? Lá era um comecinho, eu também errei muito em algumas coisas, né? A gente erra e a questão é reconhecer o erro e não praticar mais, né? Exato. Mas acertamos bastante também. Muito. E onde nós acertamos? Nessa visão, embora não existe na lei essa palavra, mas a gente sempre interpretou o ECA também com uma visão empática, estender a mão para o adolescente, para a família, né? E é claro que não é uma atitude policial, judicializar a vida, mas é dizer o seguinte, olha, se a família não está dando conta, falhou, a sociedade está dando conta, sobrou o poder público. Nós também, fraternidade, né, que é um princípio, inclusive, iluminista, significa você ver o seu irmão se degradar na sua frente e não fazer nada? Não dá. Desculpe, eu vou usar uma expressão, eu não sei falar francês, mas essa eu decorei. Não existe no direito brasileiro, né, um laissez-faire, laissez-passer social diante de uma pessoa caída. Não existe um liberalismo, deixa para lá. Não é assim que funciona na nossa Constituição cidadã. A gente tem que se posicionar, a gente tem que estar animado para estar diante do nosso irmão e estender a mão. Maior desafio na segurança pública de São José do Rio Preto hoje, na sua visão? Nós não cuidamos, né, Fábio? O juiz ele não cuida da segurança pública, né? Só para fazer boa sua pergunta, para dizer o seguinte, né? O juiz ele não é um combatente do crime, né? Porque o juiz ele não está do lado da polícia, ele não está do lado do réu, ele não está do lado da sociedade, ele está do lado da lei, né? Então a justiça atua para mediar, para pacificar, e é por isso que ela não está do lado de ninguém. Né? Ela pega a lei e vê o que a lei exatamente interpreta. Né? Então, o juiz não é um combatente do crime. Mas, né, a questão criminal ela tem que ser coordenada pelas polícias e Ministério Público. Né? São eles que têm que formular as políticas, as atuações, eles estão na linha de frente. Né? E nós aqui na Vara da Infância, no que diz respeito a adolescentes, a gente está sempre avaliando os pedidos de internação do Ministério Público, da própria polícia, enfim, nossa tarefa é essa. A parte de inteligência chegou forte já na Vara da Infância? Nós ainda estamos, vamos dizer, engatinhando em algumas coisas, mas evoluímos, né? Mas evoluímos sim. Nós temos aqui o que talvez seja o maior destaque nessa Vara da Infância, é um conjunto de voluntários, Fábio. Aqui vai o meu agradecimento público à população de São José do Rio Preto. Nós temos uma quantidade imensa de voluntários aqui, não só dos agentes de proteção que voluntariamente vão às ruas para fiscalizar se tem menor em risco, bebendo, festas clandestinas. Não, nós temos aqui dentro do fórum estagiários, pessoas profissionais altamente qualificados que se aposentaram e estão aqui, pedagogos trabalhando na justiça restaurativa, psicólogos nos auxiliando aqui, pessoas assim altamente qualificadas, repito, que estão doando para crianças carentes. O máximo que elas têm, sabe? Então, é isso que faz a justiça. Justiça não é do juiz do Poder Judiciário. Justiça é uma obra coletiva, né? Por definição. Então, está aqui a justiça sendo realizada, mas com esse conceito da obra coletiva. Poderíamos fazer mais um programa com ele, que tem papo muito bom, informação qualificada. Mas, para a gente fechar, um sonho. Olha, continuar trabalhando com saúde minha, da minha família e continuar em pé. E a gente agradece, deseja tudo isso
porque o senhor é um servidor público que nos honra muito. Muito obrigado, o seu Fábio. trabalho. Muito obrigado. mesmo. Muito obrigado. Agradeço pela presença, por aceitar o nosso convite nesse programa de estreia, mais uma vez. Imagina. Obrigado. E a você, o convite para voltar aqui conosco no canal 7 da NET, TV Rio Preto, sempre com visão social, que traz informação de qualidade que transforma a vida das pessoas. Até a próxima, até lá.